Boa noite. Opa, tem uma criança aí. Cadê ele? Tudo bom? Voltando, hein? Bom, pessoal que está acompanhando pela internet, vai ser o canal Transmutação Renato lá no YouTube, tá? Bom, hoje me disseram aqui que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E o item 7. Então, esse evangelho, eu fiquei... Na hora que eu comecei a ler, me veio logo a lembrança, para o pessoal que está acompanhando lá no canal, que é esse Transmutação Renato no YouTube, eu coloquei um evangelho que a gente fez segunda-feira, num outro centro espírita. E lá, quando eu terminei de falar o evangelho e tudo, aí, igual aqui com vocês, eu desliguei aqui o equipamento, a gente sentou e o pessoal começou a fazer perguntas. E era a questão de honrar pai e mãe. E um senhor fez a pergunta assim, e que se ali eu estava falando de amar, quando o evangelho estava falando de honrar. Né? Então ele queria dizer que era possível, né, que era que eu estaria incoerente, que era possível honrar sem amar. Aí eu achei interessante que o dirigente entrou e disse assim, não, isso é ponto de vista. E eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu disse assim, olha, quando eu comecei a ver ler sobre o espiritismo, essas coisas, aí falava muito assim que você pode rezar, decorar do jeito que você quiser. Mas a prece mesmo é aquela que vem de coração, que você fala o que você sente. Sem nenhuma técnica, é uma conversa sua com Deus. É um momento de sinceridade, né? de honestidade absoluta, de proximidade. Né? Então, a partir daí, eu tirei que Espiritismo procura o maior nível de sinceridade e honestidade conosco mesmos e com Deus. E daí, porque em nos amando, nós vamos amar, né? Amarmos ao próximo como a nós mesmos. Por isso que ele começa dizendo aqui que o dever, o primeiro é com você. Então eu voltei a pergunta para ele com esse comentário, né? Então, se aqui uma prece não é uma reza decorada, porque tem que ter uma honestidade absoluta, uma sinceridade, um máximo de aproximação da realidade que está se passando dentro de você, para você abrir seu coração, para você se ver e falar com Deus. Você acha que dentro dessa mesma linha, a ideia de honrar, como é possível honrar? O que é honrar? Quando eu dou uma medalha de honra ao mérito, né? Eu estou dando uma honraria. Eu sei que nesse mundo, por exemplo, você quer ser cidadão de Fortaleza? Às vezes você fez com alguma coisa, você não fez nada que seja gritantemente contrário à sociedade. E fez alguma coisa no seu trabalho ou na sua vida. E você tem proximidade com algum parlamentar. Ele indica seu nome, eles costumam votar e sai lá. Cidadão do município, cidadão do estado, né? Cidadão brasileiro, título honorífico. Então, tem gente até que talvez merece, tem gente que às vezes a gente acha nem que merece, mas recebe. Porque ali é uma honraria como uma reza decorada, né? Pode ter o que vale, pode ter o que não vale, mas o pessoal vai lá porque são as instituições que estão dando. Mas assim como às vezes as pessoas costumam honrar a qualquer um, ele está lá no lugar, né? A pessoa, não, deixa ele, se ele está aí, a gente honra. Mas a gente não tem nenhuma ligação com a pessoa, a gente não tem nenhuma ligação com aquilo. Na verdade, a gente fala e honra, é mais uma propaganda, porque na verdade a gente não reconhece nenhum valor da pessoa, ou não. É como, às vezes, chega ali e aí está todo mundo batendo palma, o que é que a gente faz? Bate palma também, como se nós legitimássemos aquela pessoa, como se nós reconhecêssemos uma honraria àquela pessoa, mas às vezes é só aquele sistema de manada, né? O primeiro bate, vai na frente, nós vamos atrás, né?
Às vezes você começa ali a rezar e o outro está rezando, o outro rezando, a gente emenda atrás. Mas a ideia não era essa. Então eu disse para ele, olha, eu não consigo entender dentro do Espiritismo honrar, principalmente quando se fala de honrar pai e mãe, sem no meio disso ter que primeiro amar. Você coloca num lugar que merece honra. Quem é que você honra se você não ama? Mas se você for ouvir comentários e fizer essa leitura do comecinho, às vezes dá para entender que ele não quer que você ame o seu inimigo, né? Por isso que aí já vem outro conceito sobre dever. Mas aí é que vem a questão, né? Cada coisa dessa veio num tempo, como dizia o Hermes Trismegisto, egípcio, né? A voz da sabedoria chega aos ouvidos do entendimento. Então, às vezes chega uma coisa que é tão complexa diante do seu ou do meu nível evolutivo, que passa batido ou então é incompreensível. Então as coisas vão chegando conforme a maturidade daquelas pessoas. E uns não vão entender nada, outros vão entender alguma coisa e outros vão entender profundamente. Né? Então a gente está trazendo a mesma questão, né? Essa semana, como eu ando, né? Por exemplo, quase toda semana eu vou a culto evangélico, me convido para ir, eu vou e assisto e adoro. Né? Tem os cantos, aqueles pastores que falam coisas que eu gosto. Tem umas igrejas aí que elas trabalham muito, por exemplo, essa igreja Batista Central, e algumas que elas trabalham celebrando a restauração, que é a aplicação de 12 passos de anônimos, dentro de um programa que foi cedido lá desde os Estados Unidos para eles. Cedido de Alcoólicos Anônimos para eles. Então eles pegam lá no livro, tem um livro, Celebrando a Restauração. A divergência que eles acham, eles colocam lá aqui no ar e fala de recuperação, e lá ele fala de restauração. Bom, é igual, tem os 12 passos para emoção, para álcool, para droga, para dependência de amor e sexo, tem tudo. Então, aquele evangelho deles é muito focado nesses problemas. Então, o pastor lá, ou qualquer um que esteja falando, ele começa logo dizendo assim, olha, eu sou fulano de tal, um servo do Senhor, mas que vivo lutando contra as minhas imperfeições. Diz logo assim, rapaz, aqui é proibido de gente perfeita. A gente tem problemas. Então, a gente está aqui tentando resolver. Estamos lá eles falam, em restauração. Né? Então, eu acho legal. Aí eu fui, aí uma pessoa que vai comigo, ela mandou uma mensagem no grupo, né? Ela disse assim, Renato, qual é a sua religião? Aí eu botei, cristão. Aí ela disse assim, mas assim, evangélico ou católico? Porque ela é evangélica e tal. Aí eu disse, cristão. Aí ela disse assim, e mais lá na hora que o pastor falou, levanta a mão, você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu disse, reconheço. E sua religião, então? Se um amigo teu te perguntasse, eu disse, cristão. Que ela só botou assim, tu é católico ou evangélico? Quase que eu dizia assim, se botar espírita também, é cristão. Né? Mas assim, no universo ali só cabia católico e evangélico para ser cristão. Mas espírita é cristão. Né? O kardecista é cristão. Eu disse, cristão. Aí ela pegou e disse, perguntou de novo, aí eu disse, qual era a religião de Jesus Cristo? Aí ela pegou e mandou um post desse jeito, qual era a religião de Jesus Cristo? E mandou com um link. Aí ela disse, tu já levantou a mão na hora que o pastor, porque tem que para ser cristão, sabe, tem que se reconhecer. Na hora que ele falar, se aquela palavra tocou você, você tem que levantar a mão e dizer que está tocado para depois você ser batizado, porque aquilo ali é uma palavra bíblica que quer que você reconheça na frente de todo mundo que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí eu fiquei... Aí a outra pessoa do grupo perguntou assim, pois é, mas você não levantou a mão? Você disse, não, mas eu reconheço, eu falo 3, 4 vezes por semana do Evangelho ligado a Jesus Cristo, eu reconheço na frente de vocês tudinho que eu acredito em Jesus, eu não estou escondendo não. Mas não, tem que ter aquele ritual, isso tudo bem. Aí a pessoa pegou e fez só o quê? Eu mandei uma carinha, aquela emoji que tem uma olhinha piscando assim, ó. Aí ela só fez, tipo, pois eu vou dar um tempo nesse grupo e tal, eu não vou mais participar. E saiu do grupo. Fui cancelado, né? Tudo bem, mas eu fiquei olhando, eu disse, não, assim, se for para dizer a questão de levantar, de não levantar, reconhecer cada vez que eu estou aqui.
que eu falo de Jesus, eu estou reconhecendo publicamente que eu entendo que Jesus, sim, é o nosso mestre. Né? Então, tá vendo os conceitos? Primeira coisa, né? Então, para mim, eu vou encontrar honrar sem amar dentro dessa perspectiva de reforma íntima. Não vou dizer que eu já consigo amar, mas quem eu não consigo amar, eu também não consigo honrar. Eu faço de conta, bato palma. Como é que você honra uma pessoa que você não tem nenhuma afetividade? Quer dizer, ele queria entrar no evangelho de hoje. Qual é o evangelho? O dever. Ele ficou muito incomodado porque o evangelho que eu levantei era muito ligado a que você ia ter que se entender para entender os seus pais, que são pessoas, espíritos imperfeitos e têm problemas iguais a você, que você vai ter que vencer esses preconceitos de que pai e mãe é herói. Eles não são, eles têm problemas, dificuldades, estavam aprendendo a ser pais. Para você começar a amar seus pais. Era esse evangelho que tem lá, acho que eu coloquei o título lá no canal Transmutação Renata, acho que é assim, sistemas familiares, acho que é uma coisa assim. Então ele queria que eu fosse dar o tom que honrar era um dever. Estamos entrando no evangelho, era um dever. Aí eu comecei, né, como não deu tempo, eu estou alinhando aqui essa reflexão. Então, primeiro, eu não posso fazer por fazer. A reforma íntima, eu tenho que ter honestidade absoluta para comigo e para com Deus. Eu tenho que fazer o possível para encontrar na verdade o que está falso e afastar o falso. Encontrar no verdadeiro o falso e afastar o falso. Por isso o autoconhecimento. Porque a mente mente, ela às vezes nos engana. E eu tenho que trabalhar é combater o egoísmo, o egocentrismo, que é a mesma coisa que a gente já falou aqui, que também é disseminada nos 12 passos de Anônimos. Não é combater o álcool, não é a droga, é combater o egoísmo e o egocentrismo que leva à dependência, à neurose, à dependência de amor e sexo, a romancear, a questão mesmo de ser um comedor, uma comedora compulsiva. Então é o ego. É o ego, é querer ser Deus, é querer não aceitar as coisas como elas são, querer mudar o que não pode mudar e deixa de fazer o que pode fazer para mudar, que é mudar a si próprio, que é a reforma íntima. Então, quando eu digo honrar a pai e mãe, é compreender em profundidade isso, e a gente não consegue fazer de uma vez, é por isso que eu gosto da prece, da oração das 24 horas, que diz assim: prometo só por hoje não querer resolver todos os meus problemas de uma vez. Eu tenho que ir, né, fazendo o possível para tudo dar certo, mas assim, conforme as coisas vão acontecendo. Eu estou ali firme e forte nesse autoconhecimento, para ter uma autocompreensão, para ter uma autotransformação, até que lá no fim a gente veja uma transmutação, uma mudança de natureza, do modo de nós nos portarmos, do modo de nós agirmos, deixarmos de reagir como um animal e passarmos a agir. Então, na minha leitura, vai ser a mesma questão, a reflexão. Falar dever é dever entre aspas, no sentido do que ele fala aqui de querer, olha, porque eu tenho a obrigação. Não, você tem que entender e vai acabar entendendo uma hora ou outra, mais dia, menos dia, mais encarnação, menos encarnação, que nós nascemos para amar. É fácil. Só que amar, como a gente foi criado numa sociedade que ela é um reflexo do que está dentro de nós. O que é que está dentro de nós? Baixa autoestima, busca pelo poder, carência afetiva. Aí a gente fica querendo, se comparando com os outros. Às vezes os pais da gente compararam a gente nunca deixou de se comparar. Aí fica com inveja, um monte de coisa que tem dentro. É uma guerra, é um conflito que existe dentro da gente, que a gente faz o quê? Ele se materializa na sociedade. Então, a partir daí começa um dever de disputa, mas não é esse o dever que eu acho que está sendo trabalhado aqui, não é? Primeiro é compreender essa questão do amor. E o amor, eu gosto muito de um título do livro do Mário de Andrade, aquele poeta modernista
paulista, brasileiro, que era assim, amar, verbo intransitivo. Né? Quem lembra de gramática era assim, quem ama, ama o quê? Né? Assim, né? Esse é o transitivo, ele precisa de um complemento. Então, no português, é um verbo transitivo. Na realidade, amar é verbo intransitivo. Como assim? Quem ama, ama. E não precisa ser ou se sentir amado para amar. Já isso aí é um choque. Por isso que tem frases conhecidas como quem ama liberta. É difícil, porque dentro dessa nossa baixa autoestima, a gente acha que para se sentir valorizado, a gente se torna adicto, escravo da opinião, da aprovação dos outros. Então a gente quer um relacionamento, porque a sociedade aprova quem tem relacionamentos. A gente quer um emprego, porque aprova quem está andando no grupo. Sabe, a gente quer olhar no olhar daquele companheiro, daquela companheira, daquele grupo, que a gente é bonito, que a gente sabe, que a gente é bom. E sabe, a gente fica se alimentando daquilo ali porque a gente não se ama. Então a gente fica sempre precisando daquilo ali, sabe, e vira um vício. Vício na aprovação dos outros. E aí o que acontece? Qual é o gatilho mental mais forte e que é inclusive utilizado no comércio? A reciprocidade. A gente dá uma coisa e quer algo em troca. Então, esse amor, que é esse amor que, como disse o Chico, que Jesus tinha, que não quer sequer a compreensão dos outros, Jesus veio para fazer o que ele tinha que fazer e fez e pronto. Sendo totalmente incompreendido, condenado, mal interpretado, ele não deixou de amar e na hora que ele estava partindo, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele não está atrás de compreensão, ele não está atrás de ser aprovado, ele estava ali para fazer o que ele tinha que fazer, que era o que era certo. Então é amar por amar, é fazer o que você veio fazer por fazer, para fazer, tinha que fazer. Fazer o bem porque é bom e não porque você vai ganhar algo em troca, porque você vai ser reconhecido. Né? Porque quando às vezes você fala a noção de dever, você pensa, bom, tem um dever, alguém vai cobrar, eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser punido. Mas talvez o grande dever seja esse, né? Entendermos de fazer o bem porque é bom, fazermos essa questão de termos o perdão porque, de alguma forma, o que está nos acontecendo é justo. Justo. Qualquer coisa. Não é um positivismo, uma positividade tóxica, mas entender. Por exemplo, na lei das encarnações, muitas coisas vão ser juntas. Às vezes, dois grandes inimigos vão ser alinhados como pai e filho. Para quê? Para brigar mais? Não, porque há um conceito dentro desse tipo de sociedade que nós vivemos que o pai é para amar o filho e o filho é para amar o pai. Então, por mais que eles briguem, fica sempre aquele conflito na cabeça deles tentando se ajustar. Então, na hora que ele entende que o dever, na verdade, seria ele buscar, ele ter um objetivo de estar aprendendo a cada dia sobre ele mesmo, sobre a vida, sobre o papel dele na vida. E ele vai entender que essa vida, ele não é Deus, que existe um Criador, que existem várias coisas que ele não tem governabilidade. E que ele vai ter que aprender a lutar ou lidar com o que ele pode, aceitar o que ele não pode movimentar. E aprender. Ele vai ver um laço altamente corrompido, altamente difícil, altamente conflituoso, e ele vai entender que ele deve deixar de cortar a corrente, ele deve fazer o possível para aquela corrente fluir.
Mesmo dando amor, mesmo que o outro não tenha reciprocidade. Renato, eu não consigo entender, Renato, isso aí acho que está errado. Histórias às vezes ajudam. Tem um conto que dizem, né, que lá na China, parece que até hoje é assim. Lá está com um problema que está descendo a população, né? Hoje a China já é menor do que a Índia. Nos anos 70 eles colocaram uma política de natalidade, né? Só podia ter um filho por família. Aí só que lá na cultura de lá eles não têm um sistema de aposentadoria como o nosso, não tem um sistema de saúde como o nosso. E o filho, quando casa, né, ele tem a obrigação, o dever de sustentar os pais. Então geralmente a mãe vai morar com o filho. Então era um caso, conta esse conto, né, que a mãe o filho casou e a mãe foi morar com o filho e com a nora. Às vezes é a nora que vem morar, né, na casa dos pais com o filho dela, casado. A mãe não se dava com a nora. E a nora não se dava com a mãe. E era um inferno. Elas viviam brigando. Dizem que a nora foi atrás de um curandeiro e esse cara tinha uns feitiços, né? E ela foi atrás de um feitiço para matar a sogra. O cara fez o feitiço, entregou a ela e disse: agora só dá certo se isso aí for administrado em doses devagar para ninguém perceber, né? Vai tipo umas gotinhas, né? Durante um tempo longo. Só que só funciona mesmo se você tratar ela, enquanto você for dando esse veneno, sem ela perceber, você tratar ela muito bem. Aí ela, né? Que era assim, ela via a mulher fazer careta ou saía, a mulher falava uma coisa, ela respondia. Aquela troca, uma jogava uma faca, a outra buscava uma bazuca, né, assim, né? Aí ela disse: mas o que é que custa, né? Passar uns meses e depois ela morrer. Pronto, né? Eu vou ficar dona da casa de tudo e acabou essa minha dor de cabeça. Então vamos pagar o preço. Aí disse que a mulher começou. Ó. Todo dia ela botava a fazer a comida, botava uma gotinha lá no suco da sogra. E começou a tratar a sogra bem. Como ela já tinha costume, né? A sogra, suco ruim. Aí ao invés dela responder, ela, o que é que tá faltando? Amargo demais. Minha bichinha, vamos botar um açúcarzinho aqui, não sei o quê. Aí começou. Comida ruim sem sal. O que é que está faltando, meu amor? Botar um salzinho. Vamos ajeitar. E aí tal, e tal. E começou a tratar bem. A sogra começou a não atacar mais ela. E ela continuou dando. E pronto. Elas começaram a se dar bem. Porque o problema às vezes é esse, sabe? Quando um fala, o outro quer falar mais alto. Quem já teve briga de casal, já viu isso? Tem uma época que o casal chega num clima que não conversa nada. Às vezes o pai e o filho também, é mãe e filha, né? Assim, chega um clima que você não consegue conversar. Um fala, o outro fala mais alto. E logo, não, você não tem conversa não. Ou não é assim? Ninguém abre, ninguém para ouvir. E ela parou. E começou a tratar bem. Tratar bem, tratar bem. Era por dever? Não. Ela estava tratando porque queria ver se o negócio dava certo e a mulher morrer. Só que mudou o relacionamento delas duas. E ela começou a gostar da sogra. E a sogra começou a gostar dela. E um dia a sogra caiu doente. Essa mulher ficou desesperada. Já tinha algum tempo que ela tinha deixado de botar as gotinhas. Ela saiu correndo desesperada. Depois do médico, né, foi falar com o curandeiro. Que queria um antídoto, porque achava que tinha dado certo e agora a sogra dela ia morrer. Só que ela não queria mais que a sogra morresse, porque agora ela gostava da sogra. Resultado, ele disse: não, isso aí
era um placebo. Não era veneno nenhum. Eu queria só mostrar para vocês que se você cedesse e tratasse ela bem, vocês iam acabar se dando bem. Então quer dizer, quando a gente começa a compreender que nós devemos nos dar bem, não é se dar bem no sentido de ser trapaceiro com o outro, mas a gente tem que se dar bem, que é o natural. A gente começa a ceder, a gente começa a calar, a gente começa a fazer algumas coisas independentemente de receber algo em troca. Só que o nosso normal, o nosso medo, quanta gente a gente não vê dizer assim, não pode mostrar para ninguém que a gente tem nada não, porque senão o povo vem atrás aqui só para pedir. Ele não já sabe que quando a pessoa tem as coisas, aparece logo um monte de amigo, os parentes vêm logo. Quer dizer, a gente não vê a abundância de Deus. A gente começa de novo a alimentar a nossa neurose e nos tornamos mesquinhos. A gente não entende como Deus, no meio de um monte de gente que não nasceu, outro monte de gente que nasceu com vários problemas de saúde profundos, a gente, por exemplo, às vezes está aqui com saúde e não entende. Entende que Deus colocou a gente numa casa, a maioria das pessoas com mãe, com pai, que cuidaram deles quando eles não sabiam de nada, cuidaram de nós quando nós estávamos doentes. A gente acha que tudo que a gente tem depende só da nossa força. E aí, como a nossa força é muito ou é pouca? É pouca. Nós nos tornamos mesquinhos. Então a gente tem medo de mostrar amor. Por quê? Porque a gente tem medo de ser ferido. Não dá amor. E Jesus, olha o modelo, dava amor, independente inclusive da compreensão do outro. Quer dizer, nós desistimos muito fácil. O dever, a meu ver, é o dever de nós continuarmos aprendendo. Não criarmos preconceitos. Por exemplo, esse. Não, olha, eu tenho as coisas porque foi o meu dinheiro, ou porque foi meu marido que deixou, porque foi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque eu me trabalhei, porque eu me formei. Não foi só isso. Foi isso também. Mas quando a gente faz algo que Deus não bota a mão, aquilo se desmancha. E quando Deus bota a mão, quantas vezes a gente vê que flui com facilidade? Coisas impossíveis acontecem. Mas a gente tem o dever de não desistir, de não formar preconceito, de ir contra essa corrente de reciprocidade. Não quer dizer ser besta, é amar. Por exemplo, você tem um relacionamento altamente complicado com seu pai, ele disse coisas que foram cruéis, você não entende, você não aceita. E você pode, no mínimo, ter 3 caminhos, né? Ignorar seu pai, odiar seu pai, ou você pode fazer o quê? Entender que você nasceu para amar seu pai. Aconteceu um problema. Problemas sempre tem mais de uma solução. Tem que solucionar. Tem que resolver o emaranhado. Ah, mas eu tento, ele é grosseiro, ele é isso, é aquilo. Ore. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Vivo e deixe viver. Se ele não te ama, problema dele.
Você entende que você tem que fazer o que com seu pai? Amar. Por que você só pode amar seu pai se ele te amar? Eu me aproximei muito mais do meu pai depois que ele desaprendeu a andar, quando ele mais precisou, não fala, não anda. E eu via que era um fardo muito grande, às vezes, para minha mãe, para minha irmã. Eu disse, não, eu vou tentar me colocar mais nessa rotina dele aqui para ajudar, a levantar cedo, para ir lá, ajudar a levantar. Aí ela banha, dá o café. E à tardinha, dá uma voltinha com ele na cadeira. Não sabe de nada, não sabe quem sou eu, não sabe de nada. À noite, tentar ajudar a colocar ele na cama. Quer dizer, começamos um relacionamento que nós nunca tivemos. E ele nem fala. Nunca foi um pai de andar com o filho no braço, passear, abraçar, beijar. Não era dele. Mas é interessante. Nunca é tarde para começar. O que ele pode me dar? Um pai que já morreu, que você tem um conflito grande com ele, o que ele pode te dar? Materialmente? Nada. Mas você tem o dever de resolver aquele emaranhado na sua cabeça. Ele é o seu pai. Se você errou, pede perdão. Com honraria, de faz de conta, ou com a intenção de amar de verdade? Não é isso não. Já pensou? Quantos pais que no vazio deles, na infantilidade deles, que era pai, mas é infantil, se entregaram à promiscuidade, ao alcoolismo, à drogadição, foram pais difíceis. Mas fica aquele, sabe? Você procurar sempre um jeito de entender que ele é seu pai. Ah, eu vou lá para ele me bater? Não, por que você vai para ele bater? Eu estou dizendo é você ter a mente e o coração aberto. O dever, de novo, é manter a mente aberta. Para quê? Para amar. O dever não é ir lá, deixa ele me bater. Eu vou. Não, o dever é manter a mente e o coração aberto. Entendendo que você tem que aprender a ser filho daquele seu pai, porque não dá para mudar. Ser filho da sua mãe. Isso é que é ser de perfeitos. Isso é que é difícil. Ah, eu briguei com meu pai, agora vou fazer um quadro bem bonito lá no cemitério. Ó. Nunca você procurou contato. Às vezes você, dentro do seu coração, você não tem uma oração, uma bênção para tomar o seu pai. Pai, me perdoe, bênção. O senhor morreu, eu estou aqui. Para mim o senhor é vivo. Eu também não fui aquele filho tão bom. Como eu brigava com o senhor porque eu vejo que eu era parecido com o senhor, pai. Eu também era infantil. Se eu queria tanto amor quando eu era criança, pai, se eu sou essa criancinha ferida, agora que eu sou adulto, que eu me acho inteligente, que eu sei ler, por que eu não posso acolher essa criança e te dar o amor que eu queria ter recebido de ti, pai? Vai ter reciprocidade? Vai ter reciprocidade de um pai que morreu? Agora você não vai sentir isso. Vai ter reciprocidade de alguém que está com a doença do alcoolismo, da drogadição? Vai nada. Ele vai, porque a doença do alcoolismo e da drogadição, eles trazem em si o quê? Egoísmo, trapaça, ele vai querer enganar. Mas entenda,
Não é que você vai ser besta, estou dizendo, é você estar aberto para amar, para cuidar. Olha, pai, dinheiro para isso aqui eu não te dou. Agora, o que o senhor precisar, em outros departamentos eu estou por aqui. Às vezes aquele ele não foi acompanhar ele lá na engorda da cachaça, não. Mas no dia que ele adoeceu, que ele caiu, que ele soube, é meu pai, foi lá e foi com ele, ficou com ele no hospital. E não passou na cara, alcoolismo é uma doença progressiva, irreversível, de efeitos fatais, que antes de matar desmoraliza. Então, tem recuperação, não tem cura. Então, eu vou cuidar dele, vai sair daqui, vai beber cachaça do mesmo jeito. Fazer o quê? É dele, mas o teu papel qual é? Porque é uma obrigação? Não, é o teu papel como filho. Está entendendo? Aí é o que eu digo, você não vai ter um progresso de amor, você vai ver o amor em atitude. Esse é o dever. Qual o dever? Qual é o meu dever? Fazer o possível para não fechar a minha mente. Fazer o possível para entender que fui criado por amor e para amar. Fui criado num mundo em que a gente limpa a casa e ela não fica mais limpa, ela amanhã está suja de novo, eu tenho que limpar. Que a gente começa um relacionamento, só amassa, namora, tem aquele tempo das quinturas e tudo, depois muda. E a gente vai ter que sempre estar com a mente aberta para continuar amando, mesmo que as relações mudem. Saber viver o amor do prazer, o amor da carne, o amor do amigo, o amor do irmão, o amor do pai, o amor do filho, porque tudo vai mudar. O Camões não dizia isso? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda seu amor, muda a confiança, tudo no mundo é mudança. Nada vai nesse mundo ser linear e permanente. Dor, velhice, doença e morte são coisas inafastáveis para nós. Para os que já morreram, eles estão dizendo, nós que aqui estamos, por vós esperamos. É claro. O dever é esse. Nós não vamos ter segurança psicológica nunca. Nunca. Tudo vai mudar. Lembro que quando começou a onda do Covid, a mulher disse assim, olha aí, o dono do Santander, não foi um dos primeiros conhecidos ricos que morreram, né, por causa do Covid? Olha, meu pai, todo o dinheiro do mundo e morreu por falta de uma coisa que é de graça, o ar. Lembram desse post que saiu? Não tem, sabe? Nós vamos, dor, velhice, doença e morte, nós vamos passar por isso. É a mesma coisa, um irmão com o outro. Mesmo o de carne, o de adoção. O irmão, como dizia o Henry Ford, pode não ser um amigo pode ser o irmão, esse irmão amigo, às vezes o relacionamento se estraga, muda. Mas de novo, eu não preciso estar lá me subjugando mais, eu preciso estar com a mente aberta e o coração aberto. Perdoar. Se ele vier falar comigo, eu falo. Quantas vezes a gente diz assim, se aquele cara vier aqui, eu quebro a cara dele. Você não quer. Você não quer. A pergunta é, não é ele, é você. Ah, é porque ele me enganou? Isso, sim, você deixou, agora não deixa mais não. E agora? Ele vem para cá falar isso e aquilo. Não briga. Eu vi uma colega, nunca esqueço, ela tem problema auditivo. Rapaz, chegava na casa dela, ela disse que era assim, ela era louca pelas irmãs e pela mãe. Mas eles começavam a conversar e não sei que pedaço, saía todo mundo brigado. Uma dizia uma coisa, ela respondia, a menina aí era aquela cachorrada, aí ela tinha mais raiva porque na outra semana estava lá de novo. Aí ela começou a frequentar esses grupos de codependência, de não sei de quê, de neuróticos anônimos, né? Aí ela disse que aprendeu uma técnica. Como ela ainda não tinha evolução para aguentar, sabe? Ela, paviozinho bem curtinho, sabe? Falasse qualquer coisa e as outras falavam para ver se ela reagia, sabe?
Aí quando a irmã começava a dizer uma coisa, né, brigar com ela, ela vinha bem devagarzinho assim, a mão, aí desligava o aparelho. A mulher ia ficar com ódio, né, se soubesse que ela tinha desligado, que ela não estava ouvindo, né, e ela ficava olhando para ela só assim. Como quem está confirmando, entendeu? Quando ela via que a mulher se calava, aí ela vinha bem devagarzinho, ligava o aparelho. Aí voltava a conversar. Ela disse, pronto, Renato já está com 2 anos que a gente não briga. Tolerância zero. Pô, se ela não quer brigar contigo, tu é obrigado a brigar com ela. Olha, tem uma história do Buda, acho que o primeiro dia que eu vim aqui, eu contei. Que o Buda, ele era um príncipe, antes de ser o Buda. Da casta dos guerreiros, ele sabia lutar, ele ganhou a mulher dele numa disputa. Mas ele abriu mão de tudo isso. E era a questão do autocontrole, do autoconhecimento, da compreensão das coisas. Não violência, que eles chamam lá na Índia de ahimsa. Aí um dia ele andava, o pessoal conhecia, ele andava nos cantos ensinando. Por isso chamavam ele o Tathagata. Aí um dia ele foi numa comunidade e muitos foram para vê-lo. E ele meditava, né? Sentou lá naquela posição e meteu bronca, meditando. Bem uns 200 monges em volta sentaram, todo mundo meditando. Naquele lugar tinha um cara que ele era conhecido por arruaceiro, briguento, bandido, sabe? Ele gostava de testar os outros. Tem cabra que assim na porrada, ele testa para ver se... Pra dizer que ele é o melhor, né? Ele tinha 2 coisas. Uma, ele entendia que o Buda era um guerreiro, que se ele fosse para cima dele, ele ia acabar a natureza dele predominando e ele vindo brigar, ele ia acabar com o nome do Buda, né? E a outra, que se ele fosse um guerreiro também e ele ganhasse de um guerreiro que era um príncipe, ia ser bom para ele, porque tanto ele derrubava o equilibrado quanto derrubava o valente. Então ele botou na cabeça que quando o Buda chegasse lá, ele ia tirar o Buda do sério. E beleza, o Buda foi. Sentou, meditando, aquele homem entrou no meio do salão, o Buda lá de olhos fechados, meditando. Aí o cara foi lá e tacou uma cuspida na cara do Buda, sabe? Ele fez aquela assim, aí pá! O Buda, do jeito que ele estava, disse que levemente, né? Que eles falam assim, né? Ele abriu os olhos. O rosto tranquilo, do mesmo jeito. Olhou para o cara. Aí olhou assim, os monges quiseram fazer assim uma atitude de mexer, ele fez assim com a mão. Aí olhou para ele com um olhar sereno, sem ironia, sem raiva, sem nada. E disse só assim, o que é que vem depois? Aí o cara, ele era acostumado a cuspir, os caras vêm para cima, né? Ou os outros viram, ou não sei o quê. Ele disse, aí o cara, ele disse, o que é que vem depois? O cara não soube. Aí saiu. E o Buda continuou, ia passar uma semana por lá. Fechou os olhos e continuou em meditação. O cara olhou, mesmo jeito que estava, mesmo jeito ficou. Não ficou nem, cuspe aí nojento, nada, né? Só fechou o olhinho. Estamos nessa. No outro dia o cara foi lá e disse que se jogou aos pés dele. Disse, eu vim aqui, eu nunca vi isso. Eu queria que o senhor me aceitasse como seu, para ser meu mestre, seu discípulo. Eu vim aqui para lhe pedir perdão. E falando, e o Buda de olho fechado, aí o Buda abriu o olho e disse, perdão? Por quê? Ele olhou como se ele estivesse brincando, né? Ontem eu vim aqui e lhe desafiei. Eu sou o cara que lhe desafiou, que cuspiu na sua cara. Ele disse, o senhor? Não lembro. Foi? Não acredito.
Mas como uma pessoa vem cuspir na minha cara, me chamar para brigar e está aqui de joelho na minha frente pedindo para eu ser o mestre? Não, mas foi ontem. Então esse homem morreu. Esse homem que o senhor está falando não existe mais. Então, eu quero ser seu discípulo. Só senta aí, fecha os olhos e vamos lá. E pronto. Mas será que se o Buda tivesse com a mente fechada, ele fazia isso? Será que a gente está assim para os conflitos que a gente tem? Será que a gente não lembra de cada namorado ou namorada, coisa que fez com a gente até hoje? A gente guarda e cultiva aquilo ali dentro de nós. Quer passar na cara, quer mostrar que é melhor. Ou não? A gente está aberto. É uma pergunta que você não tem que responder a mim. Eu, todo dia na minha meditação, eu me pergunto: onde é que está a inveja em mim? Por que eu estou me comparando? Hoje mesmo, né, que eu costumo acordar e meditar. E hoje eu fui fazer umas coisas, fui meditar. Dá aquela ideia assim, não vai, faz hoje não, né? Eu digo, não, tem que começar assim. Aí sentei, já era tarde, mas eu meditei. E eu vi que eu estava apressado. Sabe, quando a gente está apressado, a gente nem nota, mas quando a gente para e fecha os olhos e respira, a gente sente que está tremendo. Né? É engraçado, né? A gente não percebe, é um tipo de tremor meio sutil, mas quando a gente fecha, tive que parar e olhar para mim e perguntar: quer ir para onde? Calma, tá tudo no tempo, vai dar tempo. Calma. Aí eu comecei a olhar, sabe o que é que tinha lá dentro? Era isso, sabe? É algum senso de disputa, é alguma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, como se eu fosse me mexer mais naquela situação ia conseguir maior resultado. Não tinha resultado nenhum. Era uma fuga de me ver trocando isso por correr, andar, sabe? Se eu me mexer vai fazer, não vai fazer nada. Tem o tempo de plantar e o tempo de cuidar e o tempo de colher. Não era tempo de colher, era tempo de esperar. Aí eu estava esperando uma comunicação de uma pessoa. Eu digo, não, pois pronto, celularzinho no modo avião. Faça a sua meia hora, quando você terminar, vida que segue. Esse era o meu dever de hoje. Continuar aprendendo. Continuar mexendo com o que está dentro de mim. Continuar tentando limpar, clarear, esclarecer, compreender e dar continuidade. Todo dia, todo dia, todo dia. Como uma árvore. Lindo, não? Uma árvore. A pessoa, um ser vivo que consegue ter o papel de ficar parado e passar uma vida inteira ali. E amanhã, de manhã, ixi, eu para onde? Vou correr, eu vou para o Pilates, vou para a acupuntura, vou não sei para onde, vou não sei para onde. Calma. Você não se vê. Então, esse dever do Evangelho, pode ver, ó, vamos ler de novo. A gente está sempre nessa, ó, quebrar o cimento do preconceito que a gente foi formando. Buscar entender tudo que faz aquele cimento. Tentar deixar de estar regando, por exemplo, coisas que são ruins para nós. E tentar fazer o que é bom sem exigir nada em troca. Olha, o dever é a obrigação moral. Diante de si mesmo primeiro. Frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Todo dia a gente tem que estar se conhecendo. Está cheio de parte da gente. Talvez nós nos conheçamos 0,5% de 100. E olhe lá. Então, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes.
assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Porque na profissão é assim, é reciprocidade. Você dá um chilito, a pessoa gosta, aí vem comprar outro. Não é assim? Então você lá faz uma propaganda do marketing digital, dá uma isca, né? A pessoa pega e te dá o e-mail. Não é assim? Então quer dizer, regras de reciprocidade. Aqui não. Ele diz você se conhecer, saber quem você é, saber qual é o seu lugar. E é assim que você vai, o evangelho, sede perfeito. Como? É agora? Não, isso aí não é agora não. Agora é o momento do aperfeiçoamento, é o momento do aprendizado. Qual o objetivo da vida que você acha, Renato? Eu tento entender que todo dia o meu objetivo é único e simplesmente aprender. Pronto. Você, isso aqui não. Meu objetivo é aprender. Pronto. Aprender a quê? Ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas como é que você vai conseguir ser melhor se comparando com quem? Não, me conhecendo. Entendendo que eu tenho que viver essas relações. Viver é relacionamento. Eu não posso escolher. Minha irmã é minha amiga. Pode ser. Mas a sua irmã de sangue é sua irmã também. Eu gosto mais de conversar com a minha amiga. Pois arranje um jeito de conversar com a sua irmã. Eu tenho essa dificuldade. Eu chego em casa tomar benção à minha mãe e meu pai, e eu não dou nem bom dia para minha irmã. Eu disse para ela, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de abraçar. Aí eu arranjei agora um programa. Eu botei ela para trabalhar comigo. A gente à tarde procura fazer uma programação. Agora a gente vai andar de bicicleta juntos. Aí na andada de bicicleta a gente já conversa. Eu não falar, mas eu ainda disse para ela, eu disse, eu tenho essa dificuldade. Hoje, não quer dizer que ela vai ser para sempre. Porque eu tenho que me relacionar com meus irmãos, com meus sobrinhos, com a minha família e com as outras pessoas que porventura aparecem na minha vida. Vencer esses atos que vão me isolar e me afastar. E trabalhar os atos que vão me aproximar das pessoas. Sem querer nada em troca. Essa é a finalidade, fluir para a vida. E para fluir para a vida, eu não consigo ver outro jeito que não seja a gente estar aprendendo. A gente está cheio, é como se a gente... Você imagina assim uma mangueira ou um canudo que era para estar passando um líquido e você bota um bocado de pregador pelo meio, interrompendo. Então eu tenho que ir todo dia ir vendo por que a água está engasgada, ver qual é o pregador que está travando naquele primeiro problema. Eu sei que na frente tem outro e outro e outro, e todo dia tirando. Às vezes eu não consigo tirar ele total, eu abro, boto assim um palitinho para ele ficar assim, como a boca do jacaré aberta, né? Aí depois saber que ele quebra o palito, fecha de novo, eu vou lá e tiro de novo. Olha, esse problema aqui é inveja, olha, esse problema aqui é isso, esse problema é esse. Eu não posso me esconder de mim mesmo mais. Por isso que a gente tem falado aqui nesses evangelhos tanto sobre a fuga. A gente tem que, de novo, procurar na verdade o que está falso e afastar. Procurar no falso o que é verdadeiro e segurar. Porque a dualidade, né? O absoluto é Deus. Sempre vai ter esses problemas. Então esse evangelho é nesse sentido. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque sentimento é isso. A gente alimenta o ego e ele, ele quer ir só para o que a gente acha que é bom para nos proteger. A gente quer uma segurança. Só que segurança psicológica não existe. Não existe. Então, entender a vida como uma vida que tem dor, velhice, doença e morte. Entender a vida como que tem sempre problema. Olha, eu vou fugir dos meus problemas. Não tem. Toda vida vai ter problema. Às vezes aquele filho, aquela filha que era a melhor do mundo a vida toda, não é isso? Às vezes chega lá quando vai fazer um problema, aí traz um problema só, mas é um problema imenso. Aí o que você vai fazer? Ai meu Deus, é porque... Não, vai resolver o problema. Mas quando a gente cria, concluindo o evangelho de hoje, esse preconceito, essa ilusão de que a vida não tem
problema. Ou que os problemas têm que ser ignorados. Porque a gente vê que tem, sempre quando a gente começa a resolver, aparece outra coisa maior, outra coisa maior, outra coisa maior. Mas a finalidade é essa. Está aprendendo e resolvendo os problemas. Reflita. Se dentro de você, dentro de mim, o que está impedindo a gente de fluir é a gente querer que a vida seja como ela não é, ou seja, querer que a vida não tenha problema. Querer que o irmão seja o irmão ótimo, porque é nosso irmão, não é. Isso vai depender desse trabalho. Que o pai e a mãe vão ser os pais que a gente quer, não são. Eles são os pais que eles são. E nós, quando conscientes, compreendendo as coisas, a gente vai tratar de tornar aquele relacionamento disfuncional, transformá-lo num relacionamento funcional e principalmente conseguir transformar aquilo num relacionamento amoroso. Então, por hoje agradecer a vocês, agradecer a Deus primeiro e que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras e que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Obrigado e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se turbir o teu coração, pode ser que a dor insista assim, o esconde pode reagir. Abençoa o teu sofrer, Abençoa o teu sofrer, renuncia o teu querer.